Sabias que há um misterioso pugilista soviético que deixou a América em ruínas com seu poder incomparável? Apresento-te Vyacheslav Lemeshev, um dos melhores pugilistas da URSS. Em 1972, com a tenra idade de 20 anos, ele fez o impensável. Capturou o ouro olímpico, escrevendo com tinta dourada instantaneamente seu nome nos livros de história do boxe. Mas seria mais tarde que o mundo descobriria que este jovem pugilista possuía um talento oculto. Um simples toque de suas luvas enviava os oponentes colidindo com a lona. Mas no seu caso, a fama foi seu pior inimigo. Seu sucesso representa apenas o início de sua história. Enquanto subia a níveis inimagináveis aos 23 anos, sua vida deu uma guinada inesperada. Lemeshev entrou em uma espiral brutal que o jogou na tragédia absoluta. Bem-vindo! No vídeo de hoje, convido-te a prestarmos homenagem ao campeão que cativou milhões. Aquele cujas habilidades deixaram perplexos os lutadores mais aguerridos de sua época, a quem sua vida o levou a colidir contra um final atormentador. Fique confortável, porque esta jornada ao passado, a vida e obra de Vyacheslav Lemeshev começa aqui. Vyacheslav conheceu a nobre arte do boxe graças aos seus irmãos mais velhos. Naquela época, ambos eram pugilistas. Apesar de Lemeshev ser um jovem magro e pouco atlético, seus irmãos decidiram iniciá-lo na caótica arte dos punhos, levando-o ao seu primeiro ginásio de boxe. Lá, o respeitável treinador Lev Segalovich o reconheceu como um jovem talentoso. Apesar de não parecer um atleta nato, Vyacheslav tinha uma fenomenal capacidade de reação. Os olhos de um treinador experiente imediatamente notaram esse traço nele, tornando-o um de seus pupilos. O lendário treinador soviético logo percebeu que um lutador único havia caído em suas mãos, e não hesitou em ajudá-lo a aprimorar sua técnica e desenvolver sua condição atlética. Assim, ao longo dos anos, Vyacheslav foi capaz de desenvolver seu movimento característico, um uppercut de direita curto, com o qual depois extinguiria a luz nos olhos de quase todos os seus oponentes. A capacidade de reação de Lemeshev era tão alta que até mesmo impressionava os cientistas. Eles não podiam acreditar no que resultava de seus testes. Nenhum outro pugilista soviético conseguia reagir ao estímulo tão rapidamente quanto Vyacheslav. Lemeshev tinha apenas 18 anos quando todos perceberam que estavam diante de um fenômeno natural. Segundo suas próprias palavras, nem precisava tentar ser tão letal com seus ataques. Só se deixava levar pelo momento. Pressentia que era o momento certo, lançava o golpe e ia para o seu canto, calmamente, percebendo que seu oponente não se levantaria novamente. Em 72, Vyacheslav participou do campeonato para adultos da URSS. Lá, falhou sequer na tentativa de entrar no top 3. Mas, durante sua preparação, os psicólogos perceberam um fato interessante. A velocidade dos reflexos de Lemeshev era mais alta em comparação com a de qualquer outro atleta. Como resultado, o herói de nossa história foi incluído na equipe olímpica. Após um período de espera que Vyacheslav sentiu como infinito, as Olimpíadas de Munique de 72 tiveram lugar. O pugilista soviético de apenas 20 anos não se sentia completamente bem. Pouco antes do início do torneio, ficou doente a tal ponto que sua preparação teve que ser interrompida. Mesmo assim, para Lemeshev, parecia que o campeonato tinha sido montado como um relógio suíço. Graças às suas poderosas combinações de esquerda-direita, alcançou as semifinais, onde nocauteou um dos favoritos da edição, o americano Marvin Johnson. Видите, что левша американец. Один раз только было, когда смог атаковать Джонсон. Держать дистанцию. А рефери как раз сейчас попросил Джонсона на Лемешева буквально на плечи ищет спасение, чтобы атаки... Тот первый удар был как бы звонком. Após esta derrota em apenas 2 assaltos, Johnson nunca mais entrou em um ringue amador. Aliás, o notório promotor Don King acompanhou de perto este encontro. Mais tarde, tornar-se-ia uma figura importante na chegada de Lemeshev aos Estados Unidos. Publicamente, King assegurou odiar a União Soviética, mas reconheceu terem criado o monstro sobre o ringue que Lemeshev emanava. De volta à história. Após derrotar o americano,
Vyacheslav chegou à final para enfrentar um grande problema. Durante a luta com Johnson, machucou sua mão direita. Mesmo assim, entrou no campo de batalha contra Rema Virtanen, de 25 anos, acompanhado dos mais fortes analgésicos. A dor latente em sua direita não impediu Lemeshev de derrubar seu oponente 3 vezes, apenas no primeiro round. Посмотрите, боксеры говорят, неудобно. Ну и вот позабить с ног. Опрокинуть. Но вот еще одно падение. Знаете, возможно, это самый легкий для него бой на Олимпиаде. 3-е падение. Вот это уже, скорее всего, будет. Após esse nível de brutalidade, a luta foi interrompida. Enquanto o árbitro ajudava Virtanen, Lemeshev parecia fresco e jovial. Calmo em seu canto, recebia instruções de seu treinador. No entanto, era apenas uma formalidade. Vyacheslav, aos 20 anos, tornou-se um campeão olímpico. Lemeshev voltou para casa como uma verdadeira estrela. Tornou-se o lutador mais jovem na história do boxe soviético a vencer as Olimpíadas. Vyacheslav muitas vezes foi descrito como um rapaz carismático que nunca se recusava a dar um autógrafo. Sempre sabia como arrancar um sorriso das pessoas, afirmavam aqueles que estavam ao seu redor. Portador de um farto bigode e um sorriso digno de Hollywood, parecia destinado a se tornar uma estrela. De fato, tinha tudo, exceto a força psicológica para o nível de atenção que começou a receber. O fardo da fama forçou Lemeshev a abandonar o treinamento constante e exigente. Decidiu que seu talento natural e habilidades inatas eram suficientes para continuar sua série de vitórias. Durante o mesmo período de tempo, também começou a beber. Primeiro era ocasional, mas, até 74, a bebida já havia se tornado constante na vida de Vyacheslav. O medalhista olímpico Viktor Rakov afirmou que, em certo ponto, Lemeshev era um ícone, mas acabou se tornando um monumento com problemas de bebida. Reconheceu que, após sua vitória em Munique, Vyacheslav havia alcançado um nível de popularidade que tornava impossível andar tranquilamente pela rua. De seu estilo de vida, nasceu a constatação de um fato importante. Apesar de ter renunciado ao treinamento formal, Vyacheslav continuava vencendo lutas baseado em seu talento natural. Parecia não haver escapatória de seu imponente uppercut para seus oponentes. Em 73, ganhou o Campeonato Europeu para Adultos pela primeira vez em sua carreira. Sucesso que repetiu em 75. Um ano antes, em 74, ganhou o Campeonato Nacional. Depois ganhou medalhas de prata e bronze em todas as competições da União. Yuri Mikhailovich Radoniak, seu treinador pessoal, explicou que era tão talentoso como lutador que foi obrigado a fazer vista grossa às violações do regime. Mesmo assim, ninguém lhe daria sequer uma chance nas Olimpíadas de 76 em Montreal ao campeão atual. Para decidir quem seria o representante, foi realizado um procedimento de seleção tradicional. Lemeshev, como qualquer outro, teve que lutar pelo direito de participar das Olimpíadas. Ganhando 2 lutas e perdendo uma, não foi selecionado para ir ao campo de treinamento por decisão do comitê esportivo. Ironicamente, o selecionado para representar a URSS perderia na final contra Michael Spinks, um lutador que Lemeshev conhecia bem, pois o havia vencido no passado. Meses depois, soube-se que Vyacheslav lutou por muitos meses com uma lesão em sua mão direita. É impossível ter certeza do seguinte dado que vou compartilhar contigo. Mas, de acordo com uma versão, dada sua fraca aptidão para o treinamento, Lemeshev lutou como canhoto e manteve sua dor para si mesmo com a ajuda de injeções, apesar de necessitar de uma intervenção urgente. A União não fez o que realmente precisava para curá-lo. Seu status de superpoderosos não lhes permitia enviar o atleta para onde realmente poderiam ajudá-lo. A única coisa que os médicos domésticos podiam oferecer eram analgésicos constantes para aliviar a dor. Isso fez com que a única maneira de esperar por uma verdadeira melhora fosse renunciar ao esporte, falhar na seleção, e mesmo assim era impossível que a lesão se curasse completamente. Este foi um golpe duro para Lemeshev. Foi este ataque do destino que lhe roubou a motivação para treinar focado em se tornar cada vez melhor, e em 77 anunciou sua aposentadoria. Inicialmente, o plano de Lemeshev era se tornar um boxeador profissional.
No entanto, os intricados caminhos de sua existência não o levaram a isso. Vyacheslav abandonou o esporte e se afundou no álcool. Houve tentativas de retornar ao ringue que foram em vão. Em um ponto, Lemeshev nem mesmo era capaz de se agradar. Tinha apenas 27 anos, uma vida pela frente. Mas a partir dessa jovem idade, seu declínio começou. Nunca mais voltaria a se ver rondando o Olimpo do boxe e se tornaria um alcoólatra em tempo integral. Um ano após deixar a disciplina, seus amigos o ajudaram a fazer uma viagem de negócios à Alemanha. Lá, tornou-se treinador de um grupo de tropas. Mas não era um trabalho que beneficiasse o campeão olímpico. Na Alemanha, intoxicou-se tanto que se tornou motivo de riso nos restaurantes. Com apenas 28 anos, sentia-se jovem. Por isso, costumava se medir com seus subordinados, algo que muitas vezes não acabava bem. Com frequência, o ex-campeão era nocauteado até mesmo por lutadores de primeira linha. Na Alemanha, Lemeshev desmaiou pela primeira vez. Um aviso importante de seu corpo, ao qual decidiu não prestar atenção. Por isso, voltou para casa com uma mala cheia de doenças. Quando voltou para casa, sua visão havia se deteriorado significativamente. Seus rins e fígado estavam falhando. Logo, problemas com vasos cerebrais, psoríase e epilepsia surgiram. Após esses sofrimentos, os médicos fizeram um diagnóstico terrível: atrofia cerebral. Era uma doença progressiva, provavelmente causada por golpes mal-sucedidos durante sua carreira e tantos anos de alcoolismo. O dinheiro que havia ganho em suas lutas rapidamente se esgotou e Vyacheslav se viu obrigado a encontrar outra maneira de se sustentar. Primeiro, trabalhou como motorista em postos de gasolina. Depois, como coveiro no cemitério local. Sua terceira esposa, Zenaida, o cuidou. Ela realmente o amava e cuidava dele, mas a cada ano Vyacheslav piorava. Era um processo degenerativo que não podia ser interrompido. Até 1990, Lemeshev oficialmente se declarou incapacitado. Primeiro com uma deficiência de segundo grau, depois com uma de primeiro. Começou a sofrer de falta de memória. Era incapaz até mesmo de se encontrar com seus amigos. Vyacheslav sempre foi um homem amigável. Conhecia muitas piadas e como contá-las. Suas histórias eram as melhores e sua habilidade de se comunicar era invejável. Tratava todos com igualdade. Por isso, em seus momentos mais difíceis, seus amigos não o abandonaram. Como sua pensão e incapacidade tornavam difícil se manter, eles lhe davam dinheiro. Apesar de estar cercado de amor, Lemeshev continuava piorando. Até 95, precisou ser hospitalizado para uma craniotomia. Ficou 8 dias em coma, mas conseguiu sair dele. Um dos médicos, após avaliar sua tomografia, admitiu nunca ter visto um cérebro tão danificado antes. Em dezembro de 95, Lemeshev voltaria ao hospital. Apenas um mês depois, já não estava mais. O campeão olímpico morreu como um mendigo. Antes de sua morte, ficou completamente cego e raramente era visto fora de seu apartamento. Vyacheslav tinha tudo para se tornar uma lenda, mas queimou tão rápido quanto saltou para a fama. Durante sua carreira amadora, ganhou 103 combates, contrastando com apenas 7 derrotas. Um feito que o torna um dos mais brilhantes talentos desperdiçados do boxe soviético. Se chegaste até aqui, agradeço-te. Se gostaste da história, lembra-te de que não há melhor forma de apoiar o meu conteúdo do que deixando o teu like no vídeo. Já conhecias Vyacheslav Lemeshev? Deixa-me saber o que achas nos comentários.